Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa superabundar o nosso coração nesta hora. Amém? O meu desejo é que nós tivéssemos pregadores em todos os dias, que não fosse eu, que não fosse aqui da igreja, mas a Dejane disse que eu teria essa responsabilidade nesta noite, então aqui estou eu, alegre por participar com essa juventude desta conferência Intensidade. E como nós estamos falando sobre Daniel, o Deus de Daniel é o meu Deus, nós vamos trabalhar um pouquinho nesta reflexão em cima também da vida de Daniel. Só que nós vamos falar sobre o seguinte tema: o Deus de Daniel, o Deus de fidelidade. O Deus de Daniel, o Deus de fidelidade. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Daniel, na época, quando começa aí o livro de Daniel, ele era jovem. Ele era recém-chegado em Babilônia, vindo de Judá, por ocasião, quando Nabucodonosor invadiu ali Judá e levou cativo. Então, na primeira leva, Daniel foi cativo, e ele ainda era jovem, vindo de uma família nobre. Mas Daniel, na sua história expressa no seu livro, mostra sua nobreza, não por ter nascido numa família nobre, mas em uma vida de fidelidade a Deus, uma vida realmente de louvor. E eu estive observando, dando uma olhadinha mais acurada no termo fidelidade no dicionário. E fidelidade diz-nos o seguinte: é o atributo de quem conserva, mantém ou preserva a sua característica original. Ou seja, fidelidade é o atributo de quem conserva, mantém ou preserva sua característica original. Ou seja, então alguém fiel já é uma característica de um indivíduo. Ele não está acrescentando nada, ele está simplesmente vivendo a sua característica. Daí vem aquela questão: combustível adulterado, ou seja, um combustível que não é fiel, um combustível que não manteve a sua originalidade. Então, quando Daniel expressava sua fidelidade, ele estava expressando aquilo que de fato ele era. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade por causa dessas máquinas, né? Mudou, o som mudou, tá ruim o som, mas é por causa das máquinas. Eu acho que está havendo um conflito entre o barulho das máquinas e o som, né? Tá ruim, mas não é assim, né? O nosso som ele é bom, mas vamos que vamos. Então, queridos, Daniel foi fiel a Deus e Deus também foi fiel a Daniel. E eu quero só demonstrar 3 pontos aqui no livro de Daniel que nós podemos tirar esta certeza, esta convicção. São muitos outros pontos, mas nós podemos tirar 3. E Samuel, lança aí para mim, capítulo 1, versículo 8. Primeiro ponto que nós vamos destacar: a fidelidade de Daniel a Deus e a reciprocidade, onde Deus também demonstra sua fidelidade a Daniel. Nós podemos resumir aí no capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. O que foi que aconteceu? Quando Daniel chegou ali na corte, então o rei disse que deveria separar alguns jovens
para que esses jovens pudessem trabalhar como eunuco. E dentre aqueles jovens estava Daniel. E o rei disse: olha, que eles deveriam ser tratados, cuidados por um espaço de 3 anos. E após isso, eles seriam apresentados ao rei. E fora dado o do melhor em termos de alimentação que havia na Babilônia. Mas Daniel, ele recusou-se a alimentar-se daquele alimento. Em algumas traduções diz que ele recusou as iguarias que vinha da parte do rei. E ele, diz o próprio texto, ele preferiu manter-se puro. Ele não quis tornar-se impuro. Aí você pergunta: eu não entendi nada. Ora, provavelmente, parte daquela comida que até vinha, podemos assim dizer, da própria mesa do rei, eram comidas onde passou por algum ritual ou fora sacrificado algum ídolo, algum deus. E Daniel, então, achou-se por bem não se contaminar com aquilo ali, mas manter a sua fidelidade a Deus, até mesmo na questão da comida. Agora vem a pergunta: como ele tinha tal compreensão? Como ele conseguiu manter-se nesta posição? Na realidade, Daniel, ele não fez esforço algum. Simplesmente ele viveu aquilo que ele era, uma pessoa fiel. Ele simplesmente deixou esta qualidade aflorar no seu dia a dia ali. E qual a atenção que nos chama? Qual a aplicação isso ocorre na nossa vida? É que, à semelhança de Daniel, cada jovem aqui presente pode também manter a sua fidelidade diante de Deus. Porque a partir do momento que você foi convocado para fazer parte do exército celestial de Deus, você tornou-se uma nova criatura. As mesmas qualidades existentes em Daniel, existe também em você. O que fazer então? Viva esta fidelidade. Viva esta autenticidade que Deus já deu quando Ele colocou o Espírito na sua vida. Então, queridos, a mesma semelhança de Daniel, você também vive os dias atuais. A todo momento você é testado, provado, para ver se você mantém a sua fidelidade diante de Deus. É naquele troco, quando você compra algo, aquele troco que vem a mais. Ali sua fidelidade está sendo provada. É quando no namoro você quer avançar a linha imaginária do limite. A cada momento você está sendo provado na sua fidelidade. Mas Daniel, ele preferiu alimentar-se de legumes. E o que foi que aconteceu? É que Deus o abençoou. Assim como ele foi fiel a Deus, Deus também derramou toda a sua fidelidade sobre a vida de Daniel. Leiamos o versículo 17, Samuel, capítulo 1, versículo 17. Vamos só resumir aqui, porque o tempo nos é curto. Veja o que Deus fez. A esses 4, ou seja, Daniel e os seus 3 amigos, que optaram não se contaminar com a comida do rei, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo o tipo de visões e sonhos. Querido, Daniel não chegou com isso aqui lá não. Isso aqui fora um presente de Deus, pela fidelidade que Daniel e seus amigos demonstraram, honrando ali o nome de Deus. Ou seja, quando eu me mantenho fiel,
Deus, Ele continua mantendo a sua fidelidade a mim. Quantas vezes nós perdemos bênçãos e mais bênçãos de Deus, porque fraquejamos em um dos momentos onde a nossa fidelidade foi testada, foi provada. A pergunta é: o que impossibilitaria Daniel comer aquelas comidas? Ele poderia até tentar se auto-justificar diante de Deus, dizendo: ó Senhor, eu estou sendo obrigado pelo rei a comer estas comidas. Senhor, me perdoa, eu estou me contaminando, mas é porque eu estou sendo forçado. Não, ele não buscou essas justificativas. Ele, se possível, ali estava encarando a própria morte. Porque se o rei soubesse que ele estava se excluindo, o rei poderia até matá-lo. Ele sabia do risco que corria, mas ele preferiu enfrentar todo o risco e preservar o seu estado natural de fidelidade do que desobedecer a Deus e perder a bênção de Deus. Ao passo, queridos, que somente esses 4, de todos os jovens que foram separados, receberam essa bênção. A fidelidade ao nosso Deus compensa. No momento pode ser dura, no momento pode ser drástico, mas num determinado momento, no momento de Deus, a nossa fidelidade a Ele compensa. Segundo ponto do porquê estou dizendo que Daniel foi fiel a Deus, e reciprocamente Deus também fiel a Daniel, é que no versículo 2, aliás, no capítulo 2, versículo 14 e 15, nós vemos que Daniel demonstrou a sua misericórdia, até para aqueles que, em potencial, eram seus adversários. Até nisso ele mostrou que era fiel. Ele era fiel até aos inimigos, aos adversários. Vamos lá, olha o que diz então Daniel, capítulo 2, 14 e 15. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Daniel já sabia. Deixa eu explicar um pouquinho rápido aqui. Quando o rei teve o sonho, ele mandou vir até si os sábios, todo aquele povo ali, mágico e tudo mais, para 2 coisas. Primeiro, dizer qual foi o sonho que o rei havia sonhado. Segundo, interpretar o sonho. E todos aqueles sábios, os mágicos e etc, vieram ao rei, e ninguém conseguiu nem dizer o sonho, tampouco interpretá-lo. E eles disseram: ó rei, homem algum sobre a face da terra pode te dizer tal coisa. E o rei então mandou o seu oficial matar todos aqueles sábios. E quando o oficial já se preparava, Daniel foi até ele e disse: não, calma, eu quero ir até o rei. E Daniel então salvou a vida de todos esses homens. E não sei, talvez tivesse alguma mulher ali. Mas a questão é assim: você pergunta, pastor, mas como eles eram adversários? Eram adversários em potencial. Daniel já sabia disso. Daniel já poderia pensar assim: já vou começar a limpar o meu caminho, vou deixar com que todos eles morram. Depois que todos estiverem mortos, eu vou até o rei e interpreto tudo. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus diz que nós temos que perdoar o nosso inimigo.
nós temos que orar pelo nosso inimigo, nós temos que amar o nosso inimigo. Então Daniel, ele era fiel até nesse aspecto, fiel aos seus adversários. Ele salvou a vida de todos aqueles homens. Queridos, e sabe o que foi que aconteceu? Deus o abençoou. Deus multiplicou as suas bênçãos em virtude da sua fidelidade. Samuel, lança aí o capítulo 2, versículo 48 e 49. Eu estou pegando a coisa na sequência. Cada ação de Daniel, uma bênção de Deus. Cada demonstração de fidelidade de Daniel, a demonstração da fidelidade de Deus. 2, 48, 49. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Continua. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha, esses 4 aí estão inseridos lá no início, naquela fidelidade, quando eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. Olha a bênção continuando sobre eles. Ou seja, cada vez mais Deus elevando-os a patamares altos, tanto na fé, como também na posição política, na posição social e tudo mais. Então, queridos, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos coloca em patamares onde nem mesmo nós pensávamos. Então, jovem, veja a carreira de Daniel. Tudo fora sua fé e sua fidelidade a Deus. Mas temos mais uma coisinha para finalizarmos a nossa reflexão. Eu disse que primeiro, Daniel foi fiel em não se contaminar com os alimentos, as iguarias do rei. Segundo, eu disse que ele foi fiel quando demonstrou misericórdia até para os seus adversários. E terceiro, ele foi fiel quando não se curvou diante da idolatria. Não se curvou diante da idolatria. Ora, vamos lá, versículo 10 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Eu sempre estou pegando só um versículo, porque o tempo não nos permite ler muito. Mas depois você pode ler em sua casa ou reler o livro de Daniel. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Pastor, sim, o que é que tem a ver aqui? O contexto foi o seguinte: os inimigos de Daniel, quando a gente diz assim, inimigos, então parece que Daniel era alguém ruim. Não. Muitas vezes nós adquirimos inimigos exatamente por fazermos o correto, por sermos uma pessoa justa, por buscarmos sempre o bem dos outros. E os invejosos tornam-se nossos inimigos. Foi o caso de Daniel. Então, como Daniel crescera perante o rei, perante toda a Babilônia, os inimigos então tentaram criar-lhe ciladas. E foram até o rei e disse: ó rei, faça-se o seguinte, edita um decreto no qual qualquer pessoa que queira fazer alguma prece
algum Deus em 30 dias, nenhuma pessoa possa fazer, se não vir a ti, se não pedir a ti. Se caso assim fizer, que seja jogado na cova dos leões. E quando Daniel percebeu que o rei havia caído numa cilada, ele não mudou a sua rotina de oração, de devoção a Deus. Até poderíamos dizer, então Daniel era um suicida em potencial, porque ele sabia que se fizesse isso iria morrer. Por que só eram 30 dias? Por que ele não ficou então 30 dias sem orar? Por que ele não ficou 30 dias sem fazer culto? É tão simples, já não? Não é simples ficarmos 30 dias sem orar? Não é simples ficarmos 30 dias sem fazer culto? Por que ele não ficou? Sabe? Porque ele era fiel ao seu Deus. A sua prática de devoção, o seu encontro marcado com Deus, não era um decreto que lhe ameaçava a própria vida, não era um decreto de pena capital que o faria recuar. Ele era fiel a Deus. E veja que ele não se escondeu, ele não mudou o seu local de orar a Deus, mas ele foi orar nos mesmos horários, no mesmo local, com as janelas abertas. Ou seja, ele fez o seu culto público. E os adversários então já sabiam, foram só lá: ó rei, Daniel faz pouco caso de ti. E o rei havia assinado o decreto, com o coração pesaroso, lançou Daniel na cova dos leões. Agora, eu não preciso continuar dizendo o que aconteceu. Todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Daniel diz que o Senhor mandou o anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. E de manhã, Daniel estava lá, tranquilo, dormiu ali com os leões numa boa. E o que Deus fez? Vamos lá. Olha o que diz o capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. O Senhor continua demonstrando sua fidelidade a Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E queridos, se você continuar lendo aqui a progressão desse texto, você vai ver que só bênçãos caindo sobre a vida de Daniel. Muito bem, pastor, realmente você provou que Daniel foi fiel a Deus, realmente você provou que Deus manteve sua fidelidade. E agora, onde eu me encaixo aqui? Você, querido, é um Daniel do momento. Você é um Daniel do hoje. E da mesma forma como Deus derramou todas essas bênçãos sobre a vida do Daniel no passado, Ele quer derramar também sobre a tua vida. O problema não é Deus. O problema não é a falta, não é a escassez de bênçãos. O problema é nós, que não queremos nos tornar alvo das bênçãos de Deus. Por quê? Porque não queremos ter uma vida de fidelidade. Sejamos, pois, fiéis. Quantos textos na Bíblia Deus nos chama para conversarmos? Ele diz, por exemplo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Lá no Velho Testamento ele diz:
vinde pois e arrazoemos, ou seja, vinde pois e discutamos, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a lã. Ou seja, Deus sempre nos convocando para dizer: diga-me qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, eu quero trabalhar na tua vida. Mas eu continuo me esquivando de Deus. E quando o apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, Paulo sabia que Timóteo era um jovem, estava com uma missão grandiosa, que era pastorear a igreja de Cristo, e Paulo diz assim a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ser jovem não é uma doença, pelo contrário, ser jovem é força, é uma beleza. Ser jovem significa saúde, dinamismo, inteligência, mente fresca. Então, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Seja um exemplo. Exemplo para quem? Aqui é que está o segredo. Mas seja um exemplo para os fiéis. Para os fiéis, sim. A Bíblia não está dizendo para você ser um exemplo lá para o mundo, não. Ela diz: seja um exemplo, jovem, para os fiéis. E aí, sabe o que é que vai acontecer? O mundo vai querer te imitar. O problema é que muitas vezes a juventude, ela quer ser um exemplo para o mundo, ela quer ser modelo para o mundo. Não, seja um modelo dos fiéis, e o mundo vai então te imitar, vai querer ser semelhante a você. Esse é o fator. E esse exemplo, ele diz em que? Olha, exemplo na palavra de Deus, no procedimento, a maneira como você vive, como você procede, no amor, na fé e na pureza. Pronto, anote aí e depois analise com mais precisão em casa. É isso que a Bíblia pede de mim, é isso que a Bíblia pede de você. Então, finalizando, quero só concluir dizendo: seja um jovem como Daniel, que as vossas vidas, de fato, elas possam abalar as estruturas de forma positiva. A vida de Daniel, gente, abalou as estruturas. Se você observar, Daniel, ele esteve no reinado desde Nabucodonosor até Ciro. Passou-se vários reis, e cada um dos reis que passou ali, tendo contato com Daniel, eles foram impactados positivamente. Até o Edivaldo leu um texto aqui, parece que foi o Edivaldo, onde Nabucodonosor louva o Deus de Daniel, exalta o Deus de Daniel. Cada um dos reis, Belsazar, Dario, Ciro, todos eles louvaram a Deus pela vida, pelo exemplo que era Daniel. Então Daniel, ele moveu com as próprias estruturas, não só das pessoas, mas a estrutura econômica, a estrutura política ali. Veja que houve mudanças na política por causa daquele homem. Então seja um Daniel da atualidade, seja esse Daniel que modifica as estruturas, que o vosso testemunho agrade a Deus, e também venha inspirar os homens, como aconteceu. E Jesus disse, para finalizar, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel. Então que a partir
deste ponto, deste marco que é esta conferência Intensidade, nos possamos dizer com convicção, dizer, vindo do profundo do nosso coração: o Deus de Daniel é o meu Deus. Isso aqui não pode simplesmente ser dito da boca para fora. Isso aqui é vivido, é sentido, é vindo do âmago da alma. O Deus de Daniel é o meu Deus. Então, para isso, sejamos, pois, fiéis a este Deus que é fiel, que permanece fiel e permanecerá para sempre fiel. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente trabalhe na nossa vida, de fato que sejamos crentes cada vez mais fiéis a este Deus maravilhoso. Amém? Então eu passo a palavra a quem é de direito, Dejane.